Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui para finalizar esse segundo, grande bloco de aulas, em que a gente está tentando determinar como fazer uma leitura analítica e interpretativa, a aula em que vocês vão fichar então o texto do Locke, que aparece no ensaio sobre entendimento humano, e o texto do Leibniz, os novos ensaios, o livro 2, capítulo 27. O que eu vou fazer agora, então, para finalizar esse bloco de aulas, é oferecer algum detalhamento do que eu espero como trabalho para vocês, tá bom? Então eu estou aqui com a proposta de trabalho formulada bastante tecnicamente. Eu vou disponibilizar para vocês, é claro, posso enviar, na verdade vou enviar, então vamos à proposta. Como sempre, vocês sabem que eu gosto de manter um certo número de perguntas para que vocês tomem alguma consciência do trabalho que vocês realizam quando vocês fazem a análise de texto, já que a análise de texto é um trabalho tão importante para nós que nos dedicamos à produção dos comentários, que nos movemos nesse ambiente que é o ambiente da história da filosofia. Então é bom que a gente tome consciência do trabalho que a gente realiza. Então eu vou manter algumas perguntas aqui, vocês vão ver em 2 momentos, tá bom? Então a primeira coisa é isso, olha, que problema que você tem em mente quando você está lendo um texto, No nosso caso, o que a gente tem que manter em mente, é pensar na noção de sujeito, identidade pessoal ou eu, Então o que eu vou pedir para vocês é isso, Então é a proposta de trabalho em forma de redação, é o primeiro trabalho que vocês vão me entregar. E é a partir desse trabalho então que nós vamos resolver essa questão das presenças, em aula, tá bom? Ora, a partir da noção de sujeito, identidade pessoal ou eu, caracterize a controvérsia Leibniz versus Locke com relação à noção de identidade pessoal ou sujeito. Se vocês quiserem, pessoa moral, tá bom? É esse o trabalho que eu gostaria que vocês tivessem em mente aí, tá bom? E aí você deve manter as seguintes perguntas, Primeira pergunta: você acha que as suas anotações de aula ajudaram você a fazer a redação do trabalho, E o que seria ainda melhor? Então tenta tomar consciência do tipo de anotação que você faz quando você está lendo um texto, tá bom? Quando você está realizando desde a leitura exploratória até a leitura interpretativa. Segunda pergunta: você acha que ficaram muitas questões sem resolver ou sem serem entendidas após todas as leituras indicadas? Ou seja, depois de você ler o texto do Leibniz e do Locke, e depois de todas as indicações bibliográficas, todos os textos apoio que você leu, você acha que ainda ficou muita coisa, para ser resolvida, para ser compreendida? O que você faria para amenizar essa dificuldade, tá bom? Terceira: você seria capaz de pensar um projeto, e isso eu acho que é fundamental, eu costumo fazer com os meus alunos, nos grupos, que são 3, a gente ensaia tentativas de formular um projeto a partir de textos lidos, a partir de traduções que deveriam ser feitas, Então essa pergunta vai nesse sentido. Você seria capaz de pensar um projeto, uma tese, uma hipótese, um problema, um texto a ser pesquisado, comentado, traduzido, etc., de pesquisa, um projeto de pesquisa para a realização de um texto, um artigo, uma dissertação, talvez um TCC, um trabalho maior? Você seria capaz disso? Então, essas são as perguntas que eu gostaria que vocês mantivessem para tomar consciência, um pouco mais de consciência do trabalho que vocês, como comentadores de filosofia, vão ter que ter, o que vocês fazem, tá bom? Então o tema geral, insisto, do que a gente está tratando aqui é a controvérsia Leibniz versus Locke com relação à noção de identidade pessoal ou sujeito ou pessoa moral, tá bom? Então, para guiar
esse trabalho de vocês, eu vou então fazer duas citações do texto do Locke, do ensaio, né? Capítulo 27, livro 2, e uma citação grande do texto do Leibniz, né? Claro, do livro 2, capítulo 27 dos Novos Ensaios, tá bom? Então são essas as citações principais que eu gostaria que vocês comentassem. Então o fichamento de vocês, né, vai girar em torno de uma tentativa de comentar esses dois blocos de citações, tá bom? Então vamos lá. Primeira, Locke, né? Diz o Locke: portanto, aquilo que é consciente de ações presentes ou passadas é uma mesma pessoa à qual cabem essas ações. Não importa em qual substância esteja o mesmo, quanto de que eu, que agora escrevo, sou o mesmo que ontem escrevia, independentemente se consiste ou não de uma substância material ou imaterial, pois parece ser igual a si mesmo, não importa se este eu presente é ou não feito da mesma substância. Fim de citação. Isso aparece então lá no ensaio do Locke, né? Eu estou usando essa edição de 2012, né, que saiu pela Martins Fontes, tradução do Paulo Pimenta. Então, claro, está lá no livro 2, capítulo 27, parágrafo 16, nessa edição, página 360, tá bom? A outra citação diz o seguinte: mas é razoável supor que no último dia, quando o segredo de cada coração será desvelado, né, que ninguém precisará responder pelo que não sabe que fez, mas que a sentença de cada um dependerá do testemunho de sua consciência. Então isso aparece lá no ensaio, né? Repito, a edição é de 2012, livro 2, capítulo 27, agora já no parágrafo 22. E é o comentário que o Leibniz faz a esse parágrafo 22, então, que eu vou usar como citação. Essa citação do Locke está na página 364 dessa edição que eu acabei de mostrar a vocês, tá bom? Vejam que aparece aí o problema do juízo final, né? Então a citação do Leibniz começa com uma fala do Filaleto e depois vai passar a uma fala do Teófilo, né? Filaleto, né, de Philos Aletheia, né, que é amigo da verdade, e Teófilo, né, que é Philos no final aí, né, Theos, né, amigo de Deus, tá bom? Isso aparece também lá na Teodiceia, né, o Teodoro, tá certo? Lá o final, eu creio que do parágrafo 404 a 417, né, que finalizam a Teodiceia. Vocês podem ler também lá a figura e ver a figura do Teodoro. Esse Teófilo é uma espécie de Teodoro, tá bom? Então vamos lá, Filaleto. Entretanto, no grande e terrível dia do julgamento, né, então no dia do julgamento final, né, do juízo final, em que se revelará os segredos de todos os corações, temos o direito de crer que ninguém necessitará responder por aquilo que lhe é inteiramente desconhecido, e que cada um receberá o que lhe for devido, sendo acusado ou excusado pela sua própria consciência, né? Então Leibniz repete aquela fala do Locke que eu acabei de mencionar, acusado ou excusado, né, você pode entender como uma punição ou recompensa, né? Tá bom? E aí o Teófilo responde: não sei se será necessário que a memória do homem seja exaltada no dia do juízo final, para que ele recorde de tudo que havia esquecido. E se não bastará, então, primeiro que aparece a memória do próprio homem, depois o Leibniz diz, né, e se não bastará o conhecimento dos outros, né, o testemunho dos outros, tá bom? E sobretudo, e aí é que vem o que importa, né, o conhecimento do justo juiz. Então Leibniz aqui entra nesse grande tema da Teodiceia, que é a justiça desse Deus que sabe tudo, né? Poder-se-ia forjar uma ficção, na verdade pouco conveniente, então cuidado que essa ficção que o Leibniz vai elaborar aqui é uma ficção não muito adequada, mas que vai servir para mostrar como a argumentação, a conceituação que o Locke deu de consciência não é uma boa, né? Uma boa conceituação. Então poder-se-ia forjar uma ficção, na verdade pouco conveniente, mas pelo menos possível. Um homem crê no dia do juízo final ter sido mal, e o mesmo parece verdadeiro a todos os outros espíritos criados, disponíveis, né, ou se vocês quiserem, dispostos a julgar, né, disponíveis para julgar, dispostos para julgar, sem que isso seja verdade. Poder-se-ia porventura supor que o mesmo juiz
o único a saber a verdade, então é assim que o Leibniz entende, né, a figura de Deus, é um juiz que é o único que sabe, tem que saber a verdade, pudesse condenar essa pessoa e julgar contra aquilo de que tem ou poderia ter consciência. É uma pergunta, né? Ora, parece que esta conclusão seguiria da vossa noção, né? Claro, ele está se referindo ao Locke, né? Aí o personagem Filareto, da sua noção de personalidade moral. Então veja que o Leibniz volta aqui aquele tema lá da carta ao Mulanos, tá bom? Disse-á talvez que se Deus julga contra as aparências, não será bastante glorificado e causará dificuldade aos outros. A isso se poderá responder que ele constitui a única e suprema lei e que os outros devem concluir, neste caso, que se equivocaram. Então isso está lá nos Novos Ensaios, na página 183, claro, livro 2, capítulo 27, a edição que eu tenho é de 1994, de qualquer maneira aparece, é um dos movimentos do parágrafo 22, tá bom? Tá, então são esses dois blocos de citações que eu gostaria que vocês comentassem, né? O fichamento de vocês deve servir para que vocês façam um comentário. E esse comentário vai assumir a forma de artigo, tá bom? E aí, claro, diante dessas citações, eu gostaria de manter as seguintes perguntas. Veja bem. Você leu e fichou as obras a partir das quais foram tiradas as citações mencionadas? Ou seja, você de fato fez o que era necessário, né? Você leu as obras que foram indicadas na bibliografia e que foram indicadas como programáticas, né, para você entender o texto do Leibniz e do Locke? Que tipo de leitura você utilizou no fichamento? Quando você de fato fez o fichamento, que leitura você usou, né? Você teve algum problema com relação à forma de apresentação do fichamento? Né? Que forma você utilizou para apresentar o fichamento? Por que o fichamento de citações não te ajuda? Né? Se você fez algum de citações, por que ele não te ajuda? Tá bom? Então, nessa pergunta, né, que tipo de leitura você utilizou no fichamento? Em que medida esse fichamento teve a ver com a leitura analítica e em que medida teve a ver com a leitura interpretativa? Porque o que eu gostaria que você usasse como medida da qualidade do seu fichamento é o tipo de leitura que ele é capaz de manter. Eu acredito que um bom fichamento está ali entre a leitura analítica e a leitura interpretativa, tá bom? Você é capaz de compreender nossa sugestão da leitura do capítulo 18 do livro 4 das obras de ambos os autores e do prefácio dos Novos Ensaios? Então eu recomendo, né, que você leia o capítulo 18 do livro 4 do ensaio do Locke e do Novos Ensaios do Leibniz. O título desse capítulo vou ler para vocês, A Fé e a Razão, bem como seus limites distintos, né? Então, por que valeria a pena você saber o que o Leibniz pensa da relação entre fé e razão, o que o Locke pensa da relação entre fé e razão, tendo em vista que ambos, né, nesse capítulo 27 do livro 2, acabam mencionando inclusive o problema do juízo final, tá bom? Tá, essa é outra pergunta. A outra é, por que a correspondência de John Locke com Edward Stillingfleet, acho que é assim que diz, o Stillingfleet, o bispo de Worcester, pode ajudar a compreender a inclusão do capítulo sobre a identidade e a diversidade na edição de 1694 do ensaio do Locke, né? Em que medida essa correspondência pode ajudar, né? Por que Leibniz menciona a correspondência de John Locke com Edward Stillingfleet, o bispo de Worcester, e não seria tal menção uma marca da extrema importância do que ele desenvolve no capítulo sobre a identidade e a diversidade para a compreensão do alcance, né, e que alcance é esse, do seu sistema da harmonia pré-estabelecida? Então eu diria que o fato do Leibniz ter se alongado ali, né, no prefácio dos Novos Ensaios, né, tratando da correspondência do Locke com o Stillingfleet, né, o bispo de Worcester, isso o prefácio, né, dos Novos Ensaios, é uma demonstração que esse é um capítulo fundamental dos Novos Ensaios. Se ele demorou de se tornar um capítulo fundamental do texto do Locke, né, porque o Locke só nessa edição de 1694 inclui, no Leibniz não, tá bom? E inclusive, do meu ponto de vista, é esse capítulo que oferece
os principais elementos, né, uma espécie de continuidade com o discurso de metafísica e uma espécie de abertura à Teodiceia. E vocês podiam inclusive ler o que o Leibniz diz sobre a mônada humana lá na monadologia, né? A monadologia faz uma espécie de, funciona como uma espécie de guarda-chuva desse conceito de mônada, né? Certo? Vai falar de todos os tipos de mônada e como todos esses tipos de mônadas resolvem vários problemas, né? Inclusive o problema referente ao labirinto da liberdade e da necessidade que aparece lá no início da Teodiceia, tá bom? Então essa seria a outra pergunta, tá bom? A última pergunta é a seguinte: quais as noções lockeana e leibniziana de personalidade moral? Você imaginaria, né, uma espécie de plano, né, ou um artigo todo precedido de um projeto de pesquisa em que esclareceria esse debate, né? Então, será que você conseguiria pensar um projeto que teria como objetivo final produzir um artigo sobre esse embate entre o Leibniz e o Locke, tá bom? Então, para finalizar, claro, eu pediria que vocês fizessem um esboço do seguinte, né, das referências bibliográficas do seu fichamento e das referências bibliográficas do seu trabalho final, né? Então, né, você está lendo algumas coisas, coloca tudo isso na bibliografia, tá bom? Para finalizar, né, eu gostaria, claro, que vocês pudessem, né, ouvir algumas obras, né, de arte, algumas músicas, né? E eu pensei na música do Mozart, né, Dies Irae, né? O Mozart está vivendo ali pouco tempo depois que o Leibniz morreu, né, na época em que o Kant está vivo. E essa música vocês podem consultar, né? Dies D-I-E-S Irae, I-R-A-E, Dies Irae, né? Aí vocês deem uma olhada na tradução, né, do latim para o português e vocês vão ver, né, o que o Mozart está chamando a atenção, né? Ele vai falar dos dias de ira, dia da ira, aquele dia em que o mundo se dissolverá em cinzas, como predito por Davi com Sibila. Como é grande o terror que está para vir quando o juiz, né, e essa é a figura que eu queria que vocês pensassem, né, vier para julgar, né? Ele está falando do dia do juízo final, todas as coisas severamente. Tem um filme brasileiro que é muito bom, né, que tem uma inversão com relação a essa figura do justo juiz, né, que é O Alto da Compadecida, eu também recomendo. Tem um filme muito bom sobre essa questão da consciência, né, como a consciência, se a consciência pode sair do corpo, que é o Coração Satânico. Tem também a Última Tentação de Cristo, que é um filme muito bom. Vocês podem, claro, assistir os filmes, né, especialmente o primeiro do Matrix, que também trata um pouco disso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais. Tem um tríptico muito lindo, né, que é do Juízo Final, que foi atribuído ao pintor alemão Hans Memlinger, né, que foi pintado entre 1467 e 1471, que também é muito bonito, né? Tem, inclusive ao centro, nessa cena da medição, do julgamento, tá bom? Tem, claro, um afresco que está na Capela Sistina, que é o afresco sobre o juízo final. Tem também, deixa eu ver, tem um quadro também do Jean Cousin, o Jovem, né? Que é sobre o juízo final também, tá bom? Mais um outro, que eu acho que esse é bem legal, né? Que é o do Giovanni da Fiesole, né? Que morreu, acho que em 1455, né? Ele ficou mais conhecido como Frangélico. Também é bem bonito o quadro e também dá uma ideia do que se pensava sobre o juízo final, tá bom? O que mais? Acho que por enquanto é isso, né? Vocês deem uma olhada nessas obras. E eu queria então finalizar essa parte mencionando já
um contemporâneo, né, dessa tradição que eu gosto, que é a da filosofia continental, recuperando exatamente esse momento que a gente tratou aqui, que é a associação do problema da consciência, do eu, né, da personalidade, ao problema do juízo final. Isso está lá na Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty. Então eu queria ler com vocês. Eu estou com a edição da Martins Fontes, né? Desculpa, troquei aqui. Estou com a edição da Martins Fontes, né, da Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty, tá bom? Essas citações que eu vou fazer aparecem na página 234, na página 611, e eu vou dar todas as indicações para que vocês, se quiserem, possam acompanhar lá. Claro que isso tudo vai ser enviado, né, para vocês, mas eu gostaria de terminar lendo, porque são muito significativas essas duas falas do Merleau-Ponty, tá bom? Então, o Merleau-Ponty, lá na Fenomenologia da Percepção, na primeira parte, sobre o corpo, né, o corpo como ser sexuado, na minha edição na página 234, diz o seguinte: assim, há na existência um princípio de indeterminação. Então veja como mudou a perspectiva com relação ao Leibniz, né? E essa indeterminação não existe apenas para nós. Ela não provém de alguma imperfeição do nosso conhecimento. Não se deve acreditar que um Deus poderia sondar os corações e os rins dos homens e delimitar aquilo que nos vem da natureza, e aquilo, né, é claro que em termos kantianos, né, nos vem da liberdade, tá bom? Essa é a primeira citação. A segunda citação, ela está ali eu vou dizer, eu vou juntar 3 páginas, a página 608, a página 611 e a 612, do capítulo que finaliza a Fenomenologia da Percepção, que claro tem tudo a ver com o que a gente está falando, eu já insisti nisso, que é o capítulo que trata da liberdade, né? Ali então começa o Merleau-Ponty, né? Portanto, nunca há determinismo e nunca há escolha absoluta. Nunca sou coisa e nunca sou consciência nua, né? Isso está na 608, aí na 611 o Merleau-Ponty continua. Todas as explicações de minha conduta por meu passado, meu temperamento, meu ambiente são, portanto, verdadeiras, sob a condição de que os consideremos não como contribuições separáveis, mas como momentos de meu ser total, do qual é-me permitido explicar o sentido em diferentes direções, sem que alguma vez possa dizer se sou eu, né, moi, nesse caso, quem lhes dá seu sentido, ou se eu o recebo deles, aqui o eu é o G, tá bom? E aí, para finalizar, lá na página 612, Merleau-Ponty então diz o seguinte: não precisamos temer que nossas escolhas ou nossas ações restringam nossa liberdade, já que apenas a escolha e a ação nos liberam de nossas ânsias. Então é isso, né? Com isso eu finalizo então esse programa, né, de estudo, né, para o primeiro fichamento, e também essas determinações de como deve ser o trabalho final, tá bom? E é isso, então um bom dia para vocês.